Olá, meus queridos alunos, voltamos aqui com as aulas gravadas, tratando do plano de aula 8 em continuidade, né? Porque nós já começamos esse plano de aula 8 na semana passada, quando falamos do Ministério Público. Esse plano de aula 8, vamos lembrar, trata das funções essenciais à Justiça, que foram alocadas aí ao lado do tratamento dos poderes na Constituição Federal. Muito bem. Essas funções essenciais à Justiça, além do Ministério Público, nós temos a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e a Defensoria Pública. Então nós vamos começar pela Advocacia Pública. O que é a Advocacia Pública? É a advocacia do Estado. A advocacia que atua de forma preventiva e também postulatória perante o Estado, perante o Poder Judiciário. Então, na sua atuação preventiva, ela tem a sua função consultiva e de assessoramento, e na função postulatória, a atuação em nome do Estado perante o Poder Judiciário. Muito bem? Então vamos lá. Nós podemos dividir aqui, num primeiro momento, entre a Advocacia da União e a Advocacia Pública dos Estados. Na Advocacia Pública da União, nós temos, além da Advocacia Geral da União, que vai atuar na defesa dos poderes, dos três poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nós temos a advocacia que atua em favor da defesa da Fazenda Nacional. Então nós temos a Procuradoria da Fazenda, nós temos a Advocacia Federal que atua em favor dos órgãos e pessoas jurídicas de direito público, que é a Procuradoria Federal, como é o exemplo da Procuradoria Federal do INSS, e nós temos a Procuradoria do Banco Central do Brasil. Tá? Essa Procuradoria foi a única que não foi absorvida aí pela Procuradoria Federal. Muito bem? E além disso, como eu disse para vocês, nós temos as Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal. Bom, então, como eu disse para vocês, a advocacia ela vai defender o Estado, não é defesa de governo, é defesa de Estado, né? E ela vai atuar, a Advocacia Geral da União, ela vai atuar na defesa dos três poderes, na defesa, na sua fase postulatória perante o Poder Judiciário. Então, por exemplo, se nós temos um caso da Câmara dos Deputados, de aquisição de determinados equipamentos eletrônicos que foram entregues em desconformidade com aquilo que foi contratado, quem vai fazer a defesa do Poder Legislativo? É a Advocacia Geral da União. Tá? A mesma situação com relação ao Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário também adquire equipamentos, por exemplo, detector de metal para o STF. E aí esse detector de metal vem com problema e precisa entrar com uma ação judicial contra a empresa que forneceu. Quem vai atuar? A Advocacia Geral da União. Muito bem, aí nós temos a Procuradoria da Fazenda atuando em favor do Estado, da arrecadação de impostos, juntamente com a Receita Federal, com assessoramento da Receita Federal, e temos as procuradorias dos órgãos, como a Procuradoria Federal do INSS. Tá legal? Que é o exemplo que eu trouxe para vocês aqui já. Muito bem. E também temos aí, então, como eu disse para vocês, a Procuradoria dos Estados. Tá legal? Bom, aqui com relação à Advocacia Geral da União, já quero de antemão fazer uma distinção. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 131. Diz o seguinte, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente. Então, quando a Constituição diz que representa a União, representa todos os poderes da União, cabendo-lhes, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então, além de atuar judicialmente e extrajudicialmente em favor da União, nas questões postulatórias, em processos, como consultor
e como consultoria e assessoramento, atua junto ao Poder Executivo. Tá? Então nós temos aí uma predileção da Advocacia Geral da União na atuação junto ao Executivo nesta consultoria e assessoramento. O que ela não faz em relação aos demais poderes. Tá joia? Muito bem. Qual que é a função principal da advocacia pública? É a manutenção e o aperfeiçoamento da ordem jurídica. Ela também atua de forma administrativa, né? Como eu disse para vocês, no assessoramento e na consultoria dos governos. E quando houver conflito entre os interesses primários e secundários da administração pública, ela deve ter predileção pela defesa dos interesses primários. O que são interesses primários e secundários da administração pública? Os interesses primários se confundem com a satisfação do interesse público coletivo. E o interesse secundário diz respeito à manutenção e atuação da máquina pública. Então, quando nós temos o interesse primário, que é a satisfação dos interesses da coletividade, em conflito com os interesses da máquina administrativa, a Advocacia Geral da União deve ter predileção pelos interesses primários. Como que é o regime funcional da Advocacia Geral da União? Bom, nas atividades preventivas de consultoria e assessoramento, a Advocacia Geral ela orienta as instâncias decisórias e, nesse caso, ela não tem responsabilidade sobre essas orientações. No entanto, quando ela emite parecer, aí então ela é responsável. E, na atividade postulatória, a Advocacia Geral da União está sujeita ao regime hierárquico, está sujeita às ordens do poder. Então, a Advocacia Geral da União, quando advoga em favor do Poder Executivo, por exemplo, está sujeita às determinações do Poder Executivo, né? Como acontece entre um advogado e um seu cliente, né? O cliente decide dar a palavra final sobre como o advogado deve atuar, embora ele oriente o cliente quais são as melhores formas de atuação, né? A Advocacia Geral da União, portanto, nesta característica dela de defesa da União, portanto, dos três poderes, ela não está vinculada a nenhum desses poderes. Muito bem? Muito bem. O Advogado-Geral da União. Agora nós vamos falar do Advogado-Geral da União. Quem é o Advogado-Geral da União? Ele é o chefe da Advocacia Geral da União. E diz lá no artigo 131, parágrafo 1º, o seguinte, ó. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Olha, a gente pode notar aqui que o Advogado-Geral da União, ele é de livre nomeação do Presidente da República. Lembra que quando a gente falou do PGR, que o PGR é sabatinado pelo Senado? Aqui não há sabatina, né? O Advogado-Geral da União aqui, ele não precisa se submeter a uma sabatina perante o Senado Federal, ele é de livre nomeação do Presidente da República. Precisa ter o quê? 35 anos, mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Muito bem? Como é que atua uma das competências, né? Quais são as competências do Advogado-Geral da União? Bom, além dele defender a União, ele também atua nas ações diretas de inconstitucionalidade. Nós vamos estudar ainda em controle de constitucionalidade que existe uma ação que é destinada à declaração de inconstitucionalidade de leis federais e estaduais. O Advogado-Geral da União, ele atua nestas ações de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade que ocorrem perante o STF, ele atua como defensor da lei
Ele é o defensor legis nas ADIs. Ou seja, ele tem a função de defender a constitucionalidade das leis federais e das leis estaduais também. Lógico que em algumas situações ele está desvinculado dessa obrigação de defender a lei. Quando isso acontece? Quando já houve reconhecimento da inconstitucionalidade dessa lei no STF, numa ação de controle difuso, e quando esta lei cuja inconstitucionalidade se quer ver declarada é contrária aos interesses da União. Então, digamos que um dos legitimados para entrar com esta ADI, ação direta de inconstitucionalidade, tenha proposto essa ação perante o STF. A princípio, o advogado-geral da União vai defender a constitucionalidade, ele vai atuar como força contrária àquele que está pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Mas ele está desobrigado desta defesa quando o STF, em outra oportunidade, num controle difuso e concreto, num caso específico entre partes que chegou ao STF, já reconheceu a inconstitucionalidade dessa lei. Ou então, ele também está desobrigado desta atuação quando esta lei é contrária aos interesses da União. Afinal de contas, ele é o advogado-geral da União. Ele defende os interesses da União. Muito bem? Bom, quem tem competência para processar e julgar o advogado-geral da União? Nos crimes de responsabilidade, o Senado Federal. Está lá no artigo 52, inciso 2 da Constituição. E nos crimes comuns, o STF. Artigo 102, 1C da Constituição Federal. Muito bem? Bom, nós falamos do advogado da Advocacia Geral da União e do advogado-geral da União, agora nós vamos falar dos procuradores do Estado e do Distrito Federal. Tá legal? Bom, então eles também atuam na representação judicial e na consultoria jurídica em favor dos estados e do Distrito Federal. Mas existe a possibilidade, o STF já reconheceu isso, nas esferas estaduais, da criação de procuradorias próprias do Legislativo e do Judiciário. Então, na esfera estadual, é possível que, além da Procuradoria do Estado, exista a Procuradoria do Poder Judiciário e a Procuradoria do Poder Legislativo. Só que essas procuradorias, elas não vão atuar na defesa do Estado ou do Distrito Federal. Eles vão atuar na defesa do poder que representam quando houver algum conflito entre esse poder e os outros poderes. Na defesa do Estado, continua sendo a Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem? E o regime jurídico da Procuradoria do Estado, como é que funciona? Eles têm estabilidade após 3 anos, mediante avaliação de desempenho. Não possuem inamovibilidade e não possuem independência funcional. Tá joia? Diferentemente do que acontece com o Ministério Público, como a gente já viu. Algumas constituições estaduais atribuem estas prerrogativas às suas procuradorias do Estado. Quais prerrogativas? A inamovibilidade e a independência funcional. No entanto, o STF já entendeu que isto não é possível, que as procuradorias dos estados e do DF não possuem estas prerrogativas. Muito bem? E aqui nós terminamos o tratamento da Advocacia da União e das Procuradorias do Estado. Muito bem? Voltamos já já no próximo bloco para tratar da advocacia privada
e da Defensoria Pública. Até daqui a pouco, gente.